E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje temos aí mais questões comentadas exclusivamente para vocês. Mas calma, antes de começarmos o vídeo, gostaria de já pedir para você deixar o like. E se você é novo no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder no vídeo. E claro, ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Lembrando que vocês também podem me seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorgprof. Onde lá, além de você ficar por dentro de todos os conteúdos que nós postamos nos stories, no feed, você pode interagir e também radiologar de pertinho conosco e, claro, tirar as suas dúvidas. Lembrando, pessoal, que se vocês quiserem aprender ainda mais e receber conteúdos exclusivos, conheça a turma exclusiva do Seja Membro aqui do Radiologando, onde semanalmente são postados simulado para concurso público, PDF de conteúdo, vídeo de posicionamento exclusivo, vídeo de conteúdos exclusivos e muito mais. Bom, recado dado, sem mais delongas, vamos para as questões? E aí, estão preparados para as questões de física que eu vou passar aqui para vocês? Eu espero que sim. Então pega o papel e a caneta e anota todas as dicas e informações que eu vou te passar. Lembrando, pessoal, que vocês podem dar pausa no vídeo para poder responder as questões ou até mesmo voltar caso vocês não tenham entendido, tá bom? Temos aqui a primeira questão e ela diz o seguinte: para aumentarmos a energia de um feixe de raio-x, deve-se, letra A, aumentar o MA, letra B, reduzir o MA, letra C, aumentar a distância, letra D, aumentar o KV ou letra E, reduzir o KV. Qual dessas alternativas aqui você marcaria? Letra A, B, C, D ou E? Bom, se você marcou aí a letra D, aumentar o KV, a sua resposta está correta. Basicamente, quando a gente quer aumentar a energia do feixe de raio-x, ou seja, aumentar o poder de penetração dessa radiação, nós devemos diretamente aumentar o KV. O KV, além de aumentar a energia do feixe de raio-x, também vai definir a qualidade dos mesmos, tá certo? Então é bastante importante você saber disso, porque em um dado momento você vai precisar realizar um exame que tenha ali uma espessura maior, de alguma estrutura que tenha uma espessura maior. E muitas vezes você precisa aumentar essa energia, aumentar esse poder de penetração. Então saiba, para poder aumentar a energia do feixe raio-x, tá certo? Em relação ao seu poder de penetração, você aumenta o KV. Não esquece disso porque isso é muito importante e você vai precisar no estágio, hein? Bom, pessoal, sem perder o foco, vamos então para a próxima questão. Temos aqui mais uma questão relacionada à física. Ela diz o seguinte: a penetração de um feixe de raio-x é dependente aí diretamente de letra A, miliamperagem, letra B, quilovoltagem, letra C, distância, letra D, tempo ou letra E, tamanho do campo de radiação. Ora, se você prestou bem atenção na explicação que eu dei anteriormente na outra questão, você vai conseguir responder essa questão aí fácil. E aí, qual foi a questão que você marcou? Se você colocou aí a letra B, quilovoltagem, a sua resposta está corretíssima. Basicamente, como eu acabei de explicar, não só a energia do feixe de radiação, mas também o poder de penetração, ambas as informações estão relacionadas diretamente com relação ao KV. Cada fator radiográfico, KV, MA, MAS, que é o tempo de exposição, bem como a distância foco-filme, distância objeto-filme, enfim, raio central, vai definir ali algumas informações, principalmente com relação aos fatores da qualidade da imagem. Então, saber dessas informações te ajuda muito a entender melhor como produzir uma boa imagem. Vamos então para a próxima questão. Próxima questão, e ela diz o seguinte: a radiação difusa tem como consequência, letra A, redução da energia do feixe de radiação, letra B, aumento da energia do feixe de radiação, letra C, aumento no contraste da imagem radiográfica, letra D, redução no contraste da imagem radiográfica ou letra E, redução da camada semi-redutora. Bom, basicamente, a letra A e a letra B diz aí em relação ao aumento ou redução da energia do feixe de radiação. Nós já acabamos de estudar que basicamente quem vai controlar isso aí é o KV. Então você já pode cortar a letra A e a letra B. Sobrando aí para vocês responderem a letra C, D ou E. Qual dessas três você marcaria? E aí? Bom, se você marcou a letra D, que diz aí redução do contraste da imagem radiográfica, a sua resposta está correta. A radiação difusa, também chamada de radiação espalhada, basicamente contém fótons de baixa energia, que por sua vez, ao chegar no filme radiográfico, ao chegar ali na película radiográfica, vai aumentar basicamente a densidade óptica do filme.
Com esse aumento dessa densidade óptica, eu perco o contraste na imagem radiográfica. É só você comparar uma imagem convencional realizada dentro de book e uma imagem aí convencional que é realizada fora de book. Geralmente você percebe que a imagem que é realizada fora de book, ela fica mais acinzentada. Ou seja, se a imagem fica mais acinzentada, é porque falta contraste radiográfico. E isso ocorre exatamente por conta da ação da radiação espalhada. Então é muito importante, quando você for realizar um exame no leito, tá certo? Você reduzir aí principalmente o MAS. Não só com relação à densidade radiográfica, tá certo? Não só também com relação à dose de radiação, que é muito importante, mas também para você melhorar a qualidade da imagem, tá bom? Bom, pessoal, e aí? O que vocês acharam das questões? Gostaram das explicações? Eu espero que sim. Lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida, é só você deixar aqui nos comentários que eu, ou a equipe do Radiologando, vai te responder. Lembrando, pessoal, também que se vocês quiserem conhecer mais sobre o Seja Membro, é só você clicar aqui, ó, no primeiro link que está na descrição. Muito obrigado pela atenção de vocês, lembrando que tem vídeo novo toda terça e toda quinta, às 7 horas da noite, aqui no canal. Então eu encontro com vocês no próximo vídeo, na próxima live, ou quem sabe aí no próximo aulão. Muito obrigado, pessoal! Até mais!